Os trens do metrô não estão circulando entre as estações Carrão e Corinthians Itaquera por causa desse acidente que aconteceu por volta das 10 horas da manhã. 2 trens da linha vermelha seguiam no sentido Barra Funda, acabaram batendo um na traseira do outro, perto da estação Carrão. E a gente vai para lá ao vivo com a Patrícia Falkowski, ela acompanha toda a movimentação. Patrícia, estou vendo os bombeiros aí à sua volta, ainda tem gente sendo resgatada. Como é que está a situação nesse momento aí? Boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde também a todos. Neste momento já acabou o resgate às vítimas, acabou agora há pouco. A gente acompanhou toda essa movimentação das ambulâncias do SAMU, também do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, Trali, a movimentação é bastante intensa de pessoas, além das pessoas curiosas que passam por aqui, do pessoal tentando buscar informação, quem achava que poderia pegar aqui o metrô. Vou mostrar para vocês a situação, o Wilton Fernandes vai mostrar. Olha só, a gente está bem ao lado do local onde foi o acidente. Vocês vão conseguir ver aí mais ao fundo os dois trens que bateram, eles estão ainda neste momento. Tem muita gente do metrô, do bombeiro, da Defesa Civil aqui no local. E a gente vai conversar agora com o major do Corpo de Bombeiros, Fábio Barbieri, que está aqui com a gente, e vai falar, major, quantas vítimas foram assim atingidas por causa desse acidente nessa manhã? Foram socorridas 33 vítimas, sendo a maioria ferimentos leves e sendo 2 moderadamente graves, possível traumatismo craniano e lesão em medula, né, na coluna, mas a 33, mas não foi, graças a Deus não foi grave. Essas 2 vítimas, elas foram encaminhadas para onde? Foram aqui, Hospital Tatuapé, Nhocuné e Emelino, hospitais, 3 hospitais. E o estado delas é grave então, o senhor confirma? Moderado, né? Então ainda estão sendo avaliadas para ver se teve algum tipo de lesão mais grave. E nessas outras vítimas, você estava falando aqui para a gente agora, major, que foi uma confusão muito grande. Como é que foi esse atendimento de vocês do Corpo de Bombeiros? É que havia muitas pessoas e no momento a gente teve que acessar através das escadas prolongáveis devido ao muro aqui de 2 metros. E aí as piores a gente fez a imobilização através das macas e as demais a gente foi retirando pelas próprias escadas. Foi um pouco conturbado, porém foi no total de 23 viaturas para dar o apoio e 60 homens do Corpo de Bombeiros. Muita gente nervosa, a gente viu aí o resgate, foi um apoio do SAMU, foi um trabalho de todos vocês. Todo mundo, SAMU, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, todo mundo integrado. Foi feita a estabilização de tudo e no momento agora já está tudo sob controle. Oi, Trali. Patrícia, eu queria fazer uma perguntinha para o Major. Major, boa tarde. A gente viu pelas imagens do Globocop muita gente descendo de dentro dos vagões, naquele sufoco, né, com as janelas emperradas, as portas travadas, as pessoas saindo para os trilhos, andando. E dá para perceber o desespero das pessoas para conseguir sair dos trens, porque ninguém sabia exatamente o que tinha ocorrido. Essas pessoas que os bombeiros resgataram, acidentadas, elas foram vítimas desse sufoco na saída dos trens ou foram exatamente vítimas da batida, do momento em que um trem encosta no outro? No momento da colisão, não foi uma colisão muito forte, por isso que não teve várias vítimas graves. Então, como é muita gente, no momento da emergência, da saída, há realmente o pânico, que junta com o pânico mais a lesão, que acaba tendo essa gravidade. A maioria saiu pela passarela e as demais, e as outras que acabaram saindo por aqui pelo bombeiro, aqui pelas escadas prolongáveis. Então, total de vítimas, Major, 33 vítimas nesse acidente. 33, Trali. Tá certo, te agradeço bastante pelas suas informações. O Major aí falando com a gente agora, tá ali ao vivo sobre esse acidente que aconteceu aqui pertinho da estação Carrão. E a gente mostra para vocês mais uma vez a situação. Tem muita gente por aqui, além do pessoal da imprensa, Corpo de Bombeiros, SAMU. O pessoal tá bastante aglomerado até para ouvir o que o Major tá dizendo, porque ele tá falando agora essas informações, esses esclarecimentos. Até agora o pessoal do metrô não falou com a gente, com a imprensa. A gente tentou aí buscar algumas informações e eles ainda não falaram nada. Então a gente vai continuar aqui acompanhando tudo, Tralha. Valeu, Patrícia. Ô, Marcelo, bota aquela imagem de novo rapidamente do trem ao vivo ali do Globocop. Gente, esse é o exato local em que um trem bateu no outro. Por coincidência, foi debaixo ali do viaduto Carrão. Por isso que a gente não consegue observar bem, dar uma dimensão do estrago, né? Aparentemente, vendo assim pela imagem do Globocop, a gente não percebe que foi uma batida violenta, né? Não teve nada muito grave em relação à composição que vinha atrás.
Mas foi esse local aí, ó, debaixo do viaduto Carrão, que um trem encosta no outro e aí as pessoas acabam se machucando no momento dessa batida. Logo depois do acidente, a gente conversou com vários passageiros. Lógico, todo mundo muito assustado e a gente vai ver o que é que as pessoas disseram. Estamos barulho, quebramos, saímos, abriu a porta, nós saímos andando pela linha, pelo negócio. Muita gente correndo, assustada. E de repente eu vi todo mundo voando, assim, eu estava sentado. Aí foi um estampido, né? Pim! E todo mundo voou, assim. Aí o pessoal se machucou, tudo. Demorou um pouquinho só para eles darem um recado, tudo. E aí começou a vir acho que um médico veio, viu quem estava machucado, começou a tirar. Mas eu estava no último vagão, graças a Deus não aconteceu nada comigo. E acho que deve ter sido uns 5, 6 pessoas se machucou no último vagão. A maioria das pessoas, claro, né, se machucou próximo ali da composição que se chocou. A linha vermelha, gente, é a mais movimentada do metrô de São Paulo, transporta diariamente 1.100.000 passageiros. Eram por volta de 9h50 da manhã quando um trem bateu na traseira do outro. 9h50 já está saindo ali do horário de pico, né? O trem devia estar muito mais lotado antes. Um passageiro acabou contando para a gente que o da frente freou de repente embaixo do viaduto Carrão e aí os passageiros foram retirados dos trens e caminharam então em fila ao lado dos trilhos até a estação mais próxima, que é a estação Carrão, e os feridos então foram atendidos pelos bombeiros e pelo SAMU, ali mesmo na ciclovia da Radial Leste, que corre bem ao lado da linha toda do metrô. E depois essas pessoas acabaram sendo levadas para os hospitais da região. Os trens batidos ficaram no meio do caminho, a circulação só foi mantida entre as estações Tatuapé e Palmeiras Barra Funda e a situação toda ali está bastante complicada. O metrô está parado entre as estações Carrão e Itaquera e a gente vai falar de novo com a Patrícia Falkowski para saber, né, Patrícia, qual é a alternativa que as pessoas têm na Zona Leste. Dá para a gente falar com a Patrícia? Ela está aí? Para a gente saber qual é a alternativa que as pessoas têm na Zona Leste ou para quem precisa ir para aquela região. Patrícia, dá para a gente conversar contigo? Ela ouve a gente? Ainda não, né? Então vamos primeiro para o Globocop, vamos lá para o alto, vamos com a Glória Vanik, agora 12h08. A Glória acompanha toda a movimentação do alto. Glorinha, a gente vê que tem muitos técnicos do metrô ali em volta dos trens que bateram, né? Imagino que eles estejam neste momento fazendo a perícia, né, no local para tentar entender o que aconteceu. Aí do alto, o que é que você consegue observar, Glória? Boa tarde. Boa tarde, Tralha. A gente observa exatamente isso. Tem muitos funcionários aqui do metrô fazendo uma vistoria no local da batida. Tem um caminhão também que anda para lá e para cá nesse trilho lateral ao metrô, lateral aos 2 trens que estão parados. Ele provavelmente é um caminhão que vai ajudar a fazer manutenção. Olha, agora ele saiu ali, ele estava paradinho aqui em cima. Ele vai para cima e para baixo. Olha lá ele, um caminhãozinho amarelo lá em cima, tá vendo? E você vê ao lado o trânsito na Radial Leste, como é que tá? O fluxo está bastante complicado na Radial, no sentido do centro da cidade. Por quê? Porque ainda há carros dos bombeiros, do SAMU, parados lá embaixo na faixa exclusiva de ônibus. Então os ônibus que estão na faixa, eles têm que desviar e ir para as faixas normais da Radial Leste, e por isso o trânsito fica mais complicado ali nesse trecho aqui da Radial Leste. Você estava falando sobre as estações, né, que estão sem circulação de trem. Olha, a partir da estação Carrão, que foi onde ocorreu esse acidente, entre a Carrão e a estação Penha, a Penha, Vila Matilde, Guilhermina Esperança, Patriarca, Arthur Alvim e Corinthians Itaquera. Essas estações estão sem circulação de trem e ônibus estão ajudando a fazer o transporte dos passageiros por esse trecho, Tralha. Obrigado, viu, Glória? Eu falei por telefone agora há pouco com o presidente do metrô, Peter Walker. Ele está no metrô há 30 anos e assumiu a presidência recentemente. Ele estava dizendo que é a primeira vez que 2 trens do metrô batem. A gente sabe que o metrô é o meio de transporte em São Paulo que tem mais credibilidade, né, em que as pessoas depositam mais confiança. E uma batida dessa, infelizmente, acaba deixando as pessoas bastante preocupadas, né? Todos nós, na verdade. Quem precisa usar o metrô todos os dias enfrenta uma série de problemas, nada muito grave como uma batida, mas são situações que preocupam, né? Esse ano a gente já conseguiu contabilizar 90 problemas, são
panes, falhas elétricas, lentidão e agora hoje essa batida. O número de passageiros que usam o metrô aumentou quase 40% nos últimos 5 anos. O sistema está bem saturado, está muita gente usando o metrô. E aí cada um desses problemas acaba afetando a vida de milhões de pessoas, né? O maquinista já fez um depoimento aos setores nossos e está indo ao centro de operações, o CCO que a gente chama, e vai se reunir com o meu diretor que já está lá aguardando a chegada dele. E o que o maquinista falou, presidente? Então, ele falou que ele recebeu a linha livre. Continue. Então, continua. Bom, você acabou de ouvir aí as palavras do presidente do metrô, o Peter Walker. Ele também disse para mim por telefone que o mais provável, por enquanto, pelo que o metrô conseguiu apurar, é que se trata de uma falha mecânica, porque os trens teriam que manter uma distância grande entre um e outro nesse horário da manhã. 2 minutos é o intervalo de um trem para o outro. Eles andam a 80 km por hora nesse horário e, portanto, deveria haver uma distância mínima entre um trem e outro. Não houve essa distância, um trem parou e o outro acabou vindo e batendo atrás. Por isso que o presidente do metrô acredita que houve falha mecânica por uma falha no sistema eletrônico de controle dos trens e não uma falha humana.